Alexandre de Moraes começou a endurecer para cima do Anderson Torres e consequentemente para cima do Bolsonaro. Porque o Anderson Torres ele é o alvo número 1 para a condenação do ex-presidente. Porque é muito difícil a gente acreditar que o Anderson Torres fez tudo aquilo que ele fez sem que o Bolsonaro soubesse ou autorizasse. O Torres ele vai ser indiciado agora como o mentor intelectual daquela operação da Polícia Rodoviária Federal para evitar votos do Lula. E é por isso que o Eduardo Bolsonaro está tão desesperado, porque o Bolsonaro obviamente está envolvido. E agora o Torres começa a falar que ele está com lapso de memória porque está abalado emocionalmente e por isso não pode colaborar com as investigações. Ah, faça-me um favor, certo faz o Xandão. Olha, já que você tá com um problema psicológico, nós vamos tirar você dessa cela confortável e vamos colocar num lugar mais especializado. E eu quero que você coloque nos comentários, o Torres agiu sozinho ou o Bolsonaro também sabia? E você vai colocar também se você gostou dessa atitude do Moraes de endurecer pra cima do Torres e do Bolsonaro. Deixa o seu like se você quer que o Torres seja preso e se inscreva no canal. Essa relação do Torres com o Bolsonaro, pessoal, ela é muito estranha. É óbvio que eles estavam envolvidos. É impossível que tudo tenha saído da cabeça do Anderson Torres, a não ser que ele seja muito fanatizado por essa religião que se transformou o bolsonarismo e ele fez tudo de caso pensado somente por ele para prejudicar o Lula, dando assim a vitória ao Bolsonaro. Mas é muito difícil acreditar nisso, a não ser que o Torres não fosse somente um amigo, um parceiro ou um bolsonarista, mas sim um fanático religioso. Porque tudo caminha para o envolvimento do Anderson Torres para além do 8 de janeiro, que é o motivo dele estar preso preventivamente hoje. Então eu vejo que o Bolsonaro, ele está envolvido nessa história, porque tudo que o Anderson Torres arquitetou ou tentou fazer tinha como principal beneficiado o Bolsonaro. Ora, ele era tão fanático assim pelo mito? Muito difícil, muito estranho. E é por esse motivo também que eu vejo que o Eduardo Bolsonaro ele tá tão desesperado, porque o papai tá envolvido. O Eduardo Bolsonaro ele saiu novamente em defesa do Anderson Torres. Ele é o único Bolsonaro que sai publicamente para defender o ex-ministro do Bolsonaro. O ex-presidente tá, ó, supt, boquinha de siri, não fala absolutamente nada. E agora o Eduardo veio a público e falou assim, olha, se o Torres acabar com a sua própria existência, a culpa é do judiciário. É o judiciário que vai jogar a culpa ou é o judiciário que está culminando com essa situação do Anderson Torres? Porque eles estão usando, pessoal, o Torres desde o início dessa condenação. Primeiro ele falou que ele iria enfrentar tudo de peito aberto e com coragem, que ele ia lá, fazia e acontecia. E agora ele começa a alegar que está abalado emocionalmente, que perdeu 12 quilos, que está até pensando em retirar a sua própria existência? Porque foi o que aconteceu, não, nós temos a defesa apresentou, nós temos um laudo aqui, que olha, nós temos, o Anderson Torres corre risco de tirar, de acabar com a sua própria existência. Estranho, mas tudo bem, não temos motivos para duvidar da palavra de um homem. Já que ele está abalado emocionalmente, o que o Alexandre de Moraes fez? Eu quero um parecer para nós sabermos se o Torres tem ou não condições de ficar no local onde ele está. Porque se ele não tiver condição, nós vamos mandá-lo para um hospital psiquiátrico. Ou para uma penitenciária psiquiátrica, porque a defesa do Torres quer que ele seja liberado. Não, vamos levar para uma prisão preventiva. O Moraes falou assim, não vamos levá-lo para uma prisão preventiva. Eu quero ver como que ele está, porque hoje o Torres ele tá numa cela especial, muito parecido com o que aconteceu com o Lula quando ele ficou preso. O Torres tem uma cela confortável, tem mesa, tem televisão, tem lençol limpo. E ele tá com um problema psiquiátrico. Beleza, perdeu 12 quilos, tá emocionalmente abalado. Então nós vamos ver, já que ele corre risco de tirar a própria vida, o local onde ele está não tem condições para isso. Então nós vamos tirá-lo desse local especial e vamos levá-lo para uma penitenciária psiquiátrica comum. E aí nós vamos ver se ele de fato tá com esse problema. É uma boa atitude do Alexandre de Moraes, já que o Torres, pessoal, ele tem obstruído as investigações. Ora, ele tinha que ter passado as senhas para o acesso aos documentos dele que estão em nuvem. Mas ele não passou, porque ele perdeu o celular. O lapso dele de memória, todo o problema psicológico dele estava lá, já estava assim lá quando ele estava nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu com o Torres? Ele foi para os Estados Unidos, ele encontrou o Pateta e ele viu que o Pateta não era o Bolsonaro. Como que o Pateta não é o Bolsonaro? E lá naquela época ele ficou meio esquisito, aí ele perdeu o celular. Aí ele voltou pro Brasil e falou assim, não, você tem que apresentar os documentos. Então eu vou aqui passar as minhas senhas. Só que ele não colocou lá a senha verdadeira. Aí a justiça tentou acessar os documentos, ou parte deles que estão na nuvem, e não conseguiu. Aí o Torres falou assim, não, eu estou com um lapso de memória devido ao meu abalamento emocional. Mesma desculpa do Bolsonaro no caso lá da morfina. Ora, sim, a mesma desculpa. É um governo
patético. Um governo patético foi o governo do Bolsonaro. O presidente ficava chapadão de remédio, agora o ex-ministro não lembra de nada, perde celular, perde tudo, tá abalado emocionalmente para não colaborar com as investigações, aparentemente. Então é o seguinte, já que tá igual ao Bolsonaro, que vá pro local mais especializado. Só que mesmo que ele for para uma penitenciária especializada em pessoas que estão com problemas psicológicos, ele vai ter que sair no dia 8 de maio. Porque no dia 8 de maio o Anderson Torres vai ter que prestar um novo depoimento. E não tem nada a ver com os atos antidemocráticos, mas sim com aquela operação da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu no Nordeste no segundo turno para evitar votos no Lula. O Anderson Torres, entre o primeiro e o segundo turno, ele solicitou aparentemente que o gabinete de inteligência do Ministério da Justiça fizesse um relatório dos locais onde Lula foi mais votado. E aí o que aconteceu? Houve operações policiais naquelas áreas para que os votantes do Lula fossem obstruídos de votar ou tivessem mais dificuldade. E quase que ele consegue obter o objetivo dele. Porque a diferença do Lula para o Bolsonaro foi uma diferença mínima. Se o Anderson Torres tivesse conseguido prosperar naquele objetivo dele, de obstruir as estradas, o Bolsonaro poderia ter vencido. A Polícia Federal aponta para fartas evidências do Anderson Torres como mentor intelectual de tudo isso. Resta saber agora se o Torres era o mentor sozinho e se o Bolsonaro não sabia de nada. Mas as investigações elas já estão avançadas e nós vamos saber sim qual era o envolvimento do Bolsonaro nesse caso. E tem que ser investigado, porque isso sim é um ataque à democracia, um ataque à república e também à democracia. Evitar que as pessoas manifestassem a sua vontade mediante o voto. E vejo tudo isso, a situação dele complica, claro. E o envolvimento do Bolsonaro está muito configurado. Por isso que existe um risco da delação premiada. E os bolsonaristas, eles estão pressionando o Anderson Torres, pessoal. Eles estão pressionando o Torres. Por quê? Porque desde o início, a estratégia do Anderson Torres, quando eles começaram a perceber, olha, essa situação tá ficando meio complicada. Então vamos tirar esses advogados da família Bolsonaro, vamos trazer advogados próprios e vamos tentar uma aproximação com o STF. Porque assim a gente pode conseguir algum tipo de benefício, não vamos envolver política nesse caso e a gente consegue assim se distanciar e criar pontes. Por isso que a estratégia de transformar o Anderson Torres no mártir bolsonarista foi negada pela defesa. Não, nós não queremos receber visitas de políticos bolsonaristas. Só que o que está acontecendo? Os bolsonaristas estão pressionando para visitarem o Torres. Mais de 40 senadores solicitaram ao Alexandre de Moraes o direito de visitar o Torres, entre eles Amares e Hamilton Mourão. A defesa não quer que isso aconteça, mas os bolsonaros querem. Eu vejo que eles estão tentando evitar uma delação premiada do Torres, cortando as pontes que a defesa está fazendo com o STF, porque as estratégias do Bolsonaro e do Torres, elas estão ficando conflitantes. Os dois não tem como serem salvos. Ou o Torres vai cair sozinho, como já começa a acontecer, ou o Torres leva o Bolsonaro junto ou alega que o Bolsonaro era o grande mentor intelectual de tudo, ele fez isso a mando do Bolsonaro, só que ele vai ter que provar. Só que se o Torres ele levar tudo isso nas costas sozinho, ele pode pegar quase 30 anos de prisão, são 26 anos a condenação máxima dele. Então é uma situação que os dois estão ficando, tá se afunilando. As estratégias elas vão se conflitar. E se o Torres quiser matar no peito pelo fanatismo e adoração que ele tem ao Bolsonaro, agora ele vai mostrar que ou ele é muito burro ou ele é muito macho.